Em meio ao tarifaço, o México passou e se tornou o segundo maior mercado de carne bovina brasileira, depois, lembrando, das tarifas. Até então, o posto era ocupado justamente pelos Estados Unidos. Para entender melhor este movimento, converso agora com Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC. Seja bem-vindo, uma ótima tarde a você. Obrigado, boa tarde, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês, diretamente aqui do México. Perfeito. Já vou começar com essa pergunta. Eu estava dando uma monitorada nos dados de comércio exterior entre Brasil e México. Essa segunda posição foi conquistada nesses últimos dias, nesse último mês. Mas se a gente olha para o ano de 2025 completo, segundo dados do MEDIC, o México ainda está na quarta posição entre os países que mais compram carne do Brasil. Não por isso é um demérito, porque há 3 anos atrás o mercado era completamente fechado. O que vocês buscam no México agora com esta viagem? Tem mais o que vender aos mexicanos? O mercado mexicano para carne brasileira pode ser até mais expressivo do que temos hoje, Roberto? Olha, é muito importante falar sobre o relacionamento do Brasil com o México, em especial na carne bovina. Veja que em 2023 foi aberto esse mercado. Por 20 anos, o Brasil tentava vender carne bovina para o México e não tinha essa oportunidade. Então, em 2023 foi aberto esse mercado, no final do ano, e nesse ano foram vendidas quase 5 mil toneladas. No ano de 2024, que foi o primeiro ano completo, nós vendemos muito mais, chegando a um volume financeiro de quase 260 milhões de dólares no ano de 2024. E veja que em 2025, até julho, os dados atualizados, tem vendas do Brasil para o México de quase 370 milhões de dólares apenas nos 6, 7 primeiros meses do ano. Então é um mercado em franca expansão, com grande aceitação da carne bovina brasileira e que pode ser ampliado ainda mais, né, como nova destinação face às dificuldades geopolíticas que a carne vem enfrentando junto aos Estados Unidos, né? É importante dizer que o Brasil exportou no último mês para o México cerca de 15 mil toneladas. No mês de agosto até o dia 25, nós já tínhamos os dados de ter exportado quase 11 mil toneladas. Então devemos repetir nesse mês quase o mesmo volume e o México passa a se tornar, assim, o segundo maior mercado da carne bovina brasileira dentre todos aqueles listados. É claro que em primeiro lugar continua sendo a China e agora em segundo lugar o México, que está vindo com muito apetite pela carne bovina brasileira, Gabriel. O que está influenciando essa compra? É apenas tarifaço? Tem questão de, claro, de conquista de novos clientes e o gosto dos mexicanos pela carne brasileira? Há questões, por exemplo, de rebanho por conta da bicheira do Novo Mundo, uma doença que acaba influenciando bastante na dinâmica da carne mexicana. O que está acontecendo para essa franca expansão? Peguei os dados do ano passado para este, 250% de alta nos volumes exportados ao México. O México tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos e se abastecia também da carne dos Estados Unidos, né? Parte disso complementando a produção nacional mexicana. Mas os Estados Unidos vive um ciclo pecuário mais baixo dos últimos 80 anos, praticamente, e não está tendo tanta possibilidade de exportação da carne. Então, o México está se suprindo de outros fornecedores que têm essa capacidade de enviar uma carne saudável, sustentável, em grande volume, como é o Brasil, e por isso o mexicano está optando pela carne brasileira. Para nós é uma grande oportunidade, haverá missões também aqui do México ao Brasil para novas habilitações de plantas frigoríficas, aumentando o leque de oportunidades para as empresas brasileiras e também para os importadores mexicanos, para que haja esse fluxo comercial da carne bovina. Então, são vários fatores, né? A indústria brasileira também tendo um olhar mais atento para o México, como uma grande saída aí para o impedimento da exportação de carne bovina em grandes volumes para os Estados Unidos. Esse compromisso de enviar missões para validar a exportação de frigoríficos brasileiros foi firmado durante esta viagem, já é um compromisso antigo. O que vocês estão conseguindo conquistar nessa conversa direta aí no México com, claro, empresários e também com as autoridades públicas? É uma solicitação do setor privado brasileiro, da ABIEC, ao governo brasileiro, que a gente consiga a prorrogação do plano anti-inflacionário aqui do México, que dá uma acessibilidade privilegiada à carne bovina brasileira aqui. Há sinais de que isso possa acontecer, mas está em negociação pelo governo e também está em negociação com o governo a possibilidade de uma visita das autoridades mexicanas ao Brasil para validar novas plantas frigoríficas. Então, tudo isso eu acho que será um grande resultado
que a gente poderá atingir com essa visita do vice-presidente Geraldo Alckmin aqui ao México, além do ministro Carlos Favro, de sua equipe, através do secretário Luiz Rua. Eu acho que são grandes ativos que o setor da carne bovina brasileira pode atingir com essa visita tão importante que está acontecendo aqui. Além de México, Roberto, quais outros mercados alternativos vocês monitoram? México foi um case de sucesso absoluto. Desde 2023, essa galgando posições, se tornando agora o segundo parceiro comercial da carne brasileira. Quais mercados vocês enxergam talvez com potenciais semelhantes, parecidos, alternativas que possam substituir, por exemplo, o destino final que eram os Estados Unidos e agora praticamente o mercado inviabilizado com as tarifas de 50%? Olha, vale destacar o trabalho que o governo tem feito através do ministro da Agricultura, com a abertura de novos mercados, um trabalho muito sério, dedicado aos produtores brasileiros. Nós tivemos 3 aberturas de mercados nos últimos dias, nos últimos 10 dias, possibilitam novas oportunidades para as empresas brasileiras. Eu destacaria a possibilidade de exportação para o Vietnã, que foi aberta recentemente, um grande mercado também. É claro, nós temos o sonho e o ideal de que a gente consiga exportar carne bovina brasileira para o Japão até o final do ano, né? Então, isso está em negociação entre o governo brasileiro e o governo japonês, também é uma nova possibilidade, mas recentemente foram abertos mercados paralelos, adicionais, como na Indonésia, como na Filipinas, para que fosse exportado carne com osso, miúdos de bovinos, né? Agregando valor à produção brasileira. Então, eu acho que é uma luta constante de abertura de novos mercados, de manutenção daqueles mercados que já estão abertos e também a expansão dos mercados que já estão abertos. Então, em parceria com o Ministério da Agricultura, com o Itamaraty, com a Apex, enfim, até mesmo com o MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, nós temos trabalhado para dar estabilidade ao mercado de carne bovina no Brasil. Por estes motivos, talvez por tantas oportunidades hoje, Roberto, e pelas conquistas recentes do setor e do governo com a abertura dos novos mercados, é que as carnes estão fora do plano de compras governamentais. Eu queria a tua percepção sobre essa avaliação do governo e sobre, claro, a posição de buscar novos mercados fora do Brasil, buscar por essa fixação, por exemplo, de preços em dólar mesmo. A carne brasileira tem preços muito atrativos, muito baixos em relação aos seus concorrentes. Por que a carne não está no plano de compras governamentais? Olha, a carne em si já está presente em todas as compras governamentais, né? A carne faz parte da dieta brasileira, faz parte da merenda que é oferecida aos alunos, enfim, a carne já está no dia a dia da sociedade brasileira, né? Então, a carne tem essa alta capacidade de redirecionamento, é claro, às vezes com uma menor valor competitivo, menor valor de ganho na sua exportação, né, frente ao mercado que seria dos Estados Unidos, mas a carne já está contemplada como um todo na alimentação do povo brasileiro, né? Então, eu acredito que a carne tem essa alta capilaridade, pode fazer essa redestinação para vários outros destinos, claro que não ganhando a mesma margem que tinha para os Estados Unidos, mas nesse momento de negociação entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente possa continuar trabalhando e exportando. Nós ainda continuamos pedindo muito ao governo que continue as tratativas com o governo americano para que a gente possa retomar o fluxo normal comercial aos Estados Unidos. Então, acho que são trabalhos em várias frentes para que a gente consiga continuar dando vazão à grande produção de carne bovina que existe no Brasil. Essa bagunça no comércio internacional causada pelo tarifaço, que não é só o Brasil, é a diversos outros parceiros comerciais, não todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. O setor de carne bovina no Brasil, pode sair até mais forte do que entrou nesta crise, claro, tentando olhar para o copo um pouco mais cheio do que vazio? Olha, o setor de carnes no Brasil é muito resiliente, né? O Brasil tem uma alta competitividade na sua produção agropecuária, né? Nós temos vasta extensão territorial, temos água, sol, gente vocacionada, grandes empresas no Brasil, né, que estão acostumadas com o comércio exterior. Então, nós temos todos os ingredientes para que a gente consiga fazer exportação do que é excedente. Lembrando que o principal mercado brasileiro é o mercado interno. 70% de toda a carne produzida no Brasil fica no mercado interno. Nós exportamos cerca de 30%, que são os excedentes e cortes menos consumidos pelo brasileiro, né? Então, primeiro é a garantia de abastecimento do mercado interno, que é o nosso principal mercado, e, claro, os mercados excedentes são tratados pela exportação. Então, é importante a gente continuar trabalhando para que novas oportunidades surjam.
e para que as oportunidades que já existem não sejam fechadas por questões geopolíticas ou ideológicas, por qualquer motivo. Com quem a carne brasileira está concorrendo nessa disputa por mercado? Já que estamos em busca de alternativas, tem outros países também tarifados em 20, 30, 40%, que estão atrás de também alternativas no mercado mundial. Quem são os competidores da carne brasileira hoje no mercado, Roberto? Olha, por conta de volume de produção, a grande disputa é com os Estados Unidos, que também exporta muita carne, com a própria Austrália, que também produz muita carne para exportação, além de alguns outros países, como a Argentina, Uruguai, que tem uma menor produção, mas que acabam competindo com a gente em determinados locais. Mas o Brasil está muito bem posicionado, a estrutura brasileira da pecuária e da agroindústria brasileira está muito bem posicionada, é um trabalho de anos, né, de estabelecimento, de ganho de produtividade, de ganho de eficiência. Enfim, nós estamos com a carne mais competitiva no mundo. Aqueles todos no mundo que demandem a carne bovina, que querem uma proteína de qualidade a um preço acessível, não tem outro caminho a seguir a não ser vir ao Brasil. E é por isso que nós estamos muito confiantes que a carne brasileira conseguirá superar esse momento, né, com muito diálogo e na busca de novas oportunidades. Temos essa viagem ao México, daqui a pouco uma viagem talvez aos Estados Unidos. Qual que é a prioridade do setor, da ABIEC, para essas próximas semanas e meses? Qual que é a tarefa que vocês não podem deixar de executar, Roberto? Olha, continuar solicitando ao governo que se estabeleça o diálogo com os Estados Unidos, né? Continuar tentando esse diálogo com os Estados Unidos. Nós estaremos na semana que vem indo aos Estados Unidos, numa missão empresarial liderada pela CNI. Depois tem uma outra missão também ao Canadá, que pode ser um mercado que já está aberto, mas que pode ser potencializado ainda também, né? Pelo produtor brasileiro e pelos importadores canadenses. Nós temos a negociação que o Ministério da Agricultura vem conduzindo com o Japão, que nós estamos com muita atenção para ver como isso se dará, se haverá possibilidade de todos participarem desse momento de exportação para o Japão. Enfim, são várias frentes, né, que nós estamos cuidando para que a gente possa manter a carne brasileira colocada no mundo todo, levando o sabor da carne brasileira, a sua saudabilidade, a sua sustentabilidade, e é um pouco disso que nós estamos fazendo aqui pela ABIEC nesses últimos dias. Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por estar aqui conosco conversando sobre o setor, sobre essa viagem ao México, sobre os próximos compromissos. Lhe desejo, claro, um ótimo trabalho e uma solidariedade de toda a equipe da CNN aos empresários que neste momento estão passando por uma séria dificuldade. Um prazer, até uma próxima. Muito obrigado, até mais.